tenho esperado que estivesses aqui. Tenho andado a teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, ela é a grande prova. Ninguém te ama como eu te amo. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te guarde. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor. E vamos nesse instante, então, fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, fazendo uma respiração profunda e sentindo todo o acolhimento e a presença do nosso mentor individual. Esse anjo protetor que nos ampara, nos protege, nos orienta em todos os momentos de nossa vida. Feliz com a nossa presença aqui nesta tarde, ele nos dá um abraço fraterno e nos envolve em todo o seu amor. E vamos saudando as equipes de segurança e proteção da nossa casa, que já prepararam este ambiente para nos receber com tanto amor e carinho. Saudamos então nossa querida mentora, Joana de Ângeles, juntamente com a irmã Rosário e as freirinhas do campanário. Elas nos recebem de braços abertos, felizes com a nossa presença aqui nesta tarde. E vamos então agora visualizando a figura de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Ela nos envolve com seu manto azul de amor, e seu amor de mãe toca os nossos corações, ampliando ainda mais a amorosidade deste ambiente. Maria chega bem pertinho de cada um de nós e diz aos nossos ouvidos: tudo passa, filho querido. Isso também passará. E Maria nos conduz até a presença de Jesus, nosso mestre maior, esse irmão querido a quem servimos com tanto amor.
Obrigada, Jesus, pelos seus ensinos, pelos seus exemplos, pelo sacrifício do madeiro pesado. Obrigada, Mestre, por tudo que nos oferta. E Jesus olha no fundo dos nossos olhos e diz: confia, eu estarei sempre contigo. E de mãos dadas com Jesus, sentindo a sua luz e a sua paz, vamos chegando até Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas, força criadora do universo, a quem agradecemos por tudo, tudo que somos, tudo que temos, pela oportunidade desta encarnação bendita e por tudo mais. Louvamos a Deus com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, principalmente aquele que ainda reside em nós. Que assim seja. E vamos então, com muito amor e gratidão, envolvendo nossa querida Célia, que trará os ensinos do Evangelho desta tarde. Que assim seja. Boa tarde a todos. Hoje foi proposto para nós, para que falemos do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E para iniciar a nossa conversa, eu vou pedir licença para ler a passagem evangélica que abre esse capítulo, que é um capítulo curto, mas de uma beleza infindável, que fala sobre o jugo leve. E diz assim, as palavras de Jesus: vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vos acheis carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, inúmeras vezes nós já ouvimos essa passagem do Evangelho, né? Mas quando nós nos detemos para um estudo, nós temos que imaginar qual foi o momento que Jesus falou esta passagem, qual era o contexto da época que Jesus falou essa passagem, para quem Jesus se dirigiu, porque Jesus era assim, a pessoa, o ser iluminado que falava exatamente para o público que ele tinha ali à sua frente. Então, se Jesus ia ensinar para pescadores, Jesus falava a parábola da rede, né? Então, Jesus é professor perfeito. Então, quando Jesus fala para esta passagem, nós vamos tirar daí, como diz Haroldo Dutra, aquelas pérolas do Evangelho, né? Então, quando Jesus diz, vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento. Então, é muito, não sei os senhores, né? Mas assim, na atualidade, é muito difícil que dentre nós não tenhamos sofrimentos, não somente os sofrimentos físicos, mas especialmente os sofrimentos morais, as dificuldades, né, as atribulações, aquelas novidades que nos assolam, né? Agora nós temos aí esta preocupação tão premente que, né, está nos causando uma certa aflição, né, desta possível vírus que está se espalhando. Então, acaba que nos deixa um pouco atribulados com essas coisas, né? Mas Jesus nos convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não fala que vai resolver os nossos problemas, ele fala que vai nos auxiliar a entender as nossas dificuldades. E quando nós pensamos o que é ir até Jesus, ele está fazendo um convite, vinde a mim. Então, essa experiência de nos achegarmos até Jesus
é uma experiência pessoal e intransferível. Esta intimidade com Jesus, eu costumo pensar assim, que é uma tarefa para inúmeras reencarnações. Nós nos achegarmos deste ser iluminado, deste Espírito perfeito, que é o governador da nossa galáxia, do nosso planeta, que participou da formação do nosso planeta. Eu, particularmente, demorei um pouco para ter uma imagem, ainda estou formando uma imagem de Jesus, porque durante os meus poucos tempos de estudo, tive várias imagens de Jesus, um Jesus planetário, depois um Jesus meio profeta, mas esse Jesus que está aqui perto de nós é um trabalho para muitas reencarnações. Conta uma história, Herculano Pires, no livro Espírito e o Tempo, que um dia Chico estava conversando com Emmanuel, e Chico pediu para Emmanuel que ele queria entender mais o que era Jesus, quem era Deus, ele queria entender, né, essa figura. Chico perguntando para Emmanuel fazendo essa indagação. E Emmanuel disse para Chico: Chico, só se contente em saber que Jesus é o governador de toda esta orbe. Jesus participou da criação, Jesus é o Espírito perfeito. Mas Chico insistia, e Emmanuel disse assim: então tá bom, então se concentre, que eu vou levá-lo para fazer uma viagem. Aí Chico se concentrou e eles saíram numa grande viagem espacial. E conta Herculano que Chico saiu da nossa galáxia, Chico viajou, passou por outros orbes, e aquelas galáxias iam ficando longe, entrou por outros planetas e não chegava. Aí chegou um momento que Chico falou assim para Emmanuel: Emmanuel, mas eu estou com uma vontade de tomar um café, eu quero voltar para minha casa, eu não aguento mais. Aí Emmanuel pegou e retornou com Chico até a sua casa. Por quê? Porque Jesus está... Aí, quando chegou na casa de Chico, Emmanuel disse para ele: então, Chico, é lá, naqueles orbes, que habita Jesus. Então, nós não conseguimos formar, e nem é da nossa capacidade ainda, de nós formarmos, de nós termos a consciência desta grandiosidade de Jesus. Nós só precisamos sentir Jesus, e Ele nos convida para que nós nos acheguemos a Ele. Quando Jesus nos convida para que nós nos acheguemos a Ele, nós pensamos assim: como que eu vou chegar até Jesus? Pela oração, né? Pela oração a gente é capaz de nos ligarmos, Aí quando nós nos pegamos orando, o que nós fazemos na nossa oração? Nós pedimos. Não é? Nós somos pródigos em pedir, pouco em agradecer e quase nada em louvar, né? Então, nós somos pródigos no pedir. E quando pedimos, a maioria das vezes somos atendidos. Mas o que é orar? O que Jesus espera que nós façamos? Que nós só pedimos? Nós, às vezes, pedimos que nos alivie as nossas dores, que nos ajude naquelas, sempre ou quase sempre naquelas questões materiais, e nunca nas questões do espírito, na nossa evolução. Mas mesmo assim nós somos atendidos. Mas o que Jesus espera de nós é que nós vivamos em oração. Mas o que é viver em oração? É ficar lá, o tempo todo? Não. E aí Jesus nos explica que nós vivemos em oração quando nós praticamos o bem. O que é praticar o bem? Por que Jesus diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave? O que é o jugo? Quando a gente fala em jugo, jugo é aquela peça de madeira que coloca no gado para que eles andem emparelhados. Então, o jugo, o que é? É uma obediência. O que nós temos que obedecer a Jesus? O que Jesus pede? Quando ele diz assim: vinde a mim, porque o meu jugo é leve. Qual é o jugo de Jesus? É a lei de amor.
Então, Jesus, o que Jesus pregou quando Jesus chegou, que para nós, né, nós temos para nós espíritas, que Jesus é a segunda revelação, porque a primeira revelação foi Moisés, e que foi de suma importância, o histórico de Moisés, com todas as suas características, mas Moisés nos trouxe e nos deixou de legado os 10 mandamentos, que valem até hoje. Vale ou não vale? Vale até hoje, os 10 mandamentos de Moisés, e ainda nós queremos poder usufruir da terceira revelação, que é a doutrina espírita, mas nós ainda temos lição de casa da primeira revelação. Temos ou não temos? Só para a gente lembrar lá, um dos 10 mandamentos, né? Não levantar falso testemunho. Opa! Será que ainda, né? Ainda mais nessa sociedade que nós temos, que o que mais tem são as fake news. O que são as fake news? Levantar falso testemunho, né? Então, quando os 10 mandamentos fala lá, não matarás, falar, mas essa aí eu já estou livre. Nessa encarnação, mas não é este matar, né? Nós temos que interpretar. Então, nós ainda estamos com a lição de casa lá da primeira revelação. Nós temos lição de casa de lá, de Moisés. Aí já veio Jesus, que trouxe a lei de amor, que é o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é leve. Por quê? Porque é a lei de amor. Ele pede que nós amemos. É fácil? Não, não é, mas é extremamente e muito pertinente para todos nós, porque nós já sentimos o que é ser amado. Então, quando nós sentimos o que é ser amado, nós conseguimos devolver este amor, né? Então, quando Jesus diz, vinde a mim e tomai o seu fardo, Jesus está nos convidando a trabalhar junto com Ele. Jesus fala que nós somos os co-criadores da sua grande missão. Ele nos convida a trabalhar juntos. Como? Amando, pondo em prática o seu mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, quando nós sentimos que estamos numa situação difícil, que aquela dificuldade está ali, então Jesus vem para nos consolar. Então, o que é o Jesus Consolador? É aquele que entende as nossas dificuldades e mostra um caminho para que possamos seguir. E aí, quando Jesus diz no Evangelho de João, que naquele momento que ele estava pregando aos seus discípulos, ele não podia ainda, pela infantilidade, pelo pouco preparo daquela humanidade que estava ali convivendo com Jesus, Jesus não teve condições de trazer todos os ensinos que ele podia trazer. Por quê? Nós não falamos que Jesus é a luz do mundo? Jesus mesmo fala, né? Eu sou a luz do mundo. Quando nós temos muita luz, o que acontece? Quando nós estamos numa escuridão e entramos num lugar com muita luz, a gente fica meio cego. Então, a muita luz também nos cega. Então, Jesus sabia que ele, ali naquele momento, ele não poderia dizer tudo que ele tinha para ensinar. Por isso que Jesus falava por parábolas. Por quê? Para quem tem condições de entender, que eram os seus discípulos, os seus apóstolos, eles absorveram os ensinos de Jesus. Mas todas aquelas outras pessoas que ainda não tinham a maturidade e a vivência possível, Jesus falava e contava as suas histórias, que eram as suas parábolas, mas que no fundo tinham um grande ensino moral, e que agora, com mais capacidade, com mais entendimento, e com este evangelho, né, que nós temos, que a gente costuma dizer, que é um evangelho já mastigado, nós conseguimos absorver todos esses ensinos. Então Jesus promete que ali, naquele momento,
ele não poderia dizer tudo, mas ele rogava ao Pai que mandasse um outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque Jesus já era o Consolador naquele momento. Jesus já veio amparar aquela humanidade que estava caminhando, às vezes, um pouco nas trevas. Jesus vem trazer o seu mandamento de amor. Vem dizer que tudo pela lei de amor é muito mais fácil. Que nós somos o produto daquilo que nós vivenciamos. Que a lei de causa e efeito é muito justa. E que se nós estamos passando por dificuldades ou por intempéries, é porque são escolhas que nós fizemos das nossas vivências, das nossas existências pretéritas. E a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva. Às vezes, quando nós falamos da lei de causa e efeito, às vezes a gente fala assim, nossa, eu só estou levando bordoada, né? Porque devo ter feito tantas coisas, por isso que estou sofrendo tanto. Não é isso. A lei de causa e efeito é uma lei de liberdade. Já imaginaram que a lei de causa e efeito é liberdade? Porque a partir do momento que você resgatou aquilo, você está livre. Então, qual é o prognóstico? Que a cada reencarnação, deixemos menos débitos para trás, menos débitos para serem carregados, menos causas a pagar. Então, Jesus, naquele momento, trouxe o que era possível. E ele disse, eu vos enviarei um outro Consolador, que ficará convosco pela eternidade. Então, o que é este outro Consolador? Às vezes nós imaginamos, e naquela época também imaginava-se, então vai vir um outro profeta. Porque era o que eles tinham muito naquela época, que Jesus era um profeta. Então, Jesus fala assim, eu vou mandar um outro que ficará convosco. Então, nós já descartamos que este outro Consolador seja um profeta. Porque se for uma pessoa personificada, ela não vai ficar pela eternidade. Porque nós sabemos que o nosso corpo perece. Então, ele ia embora. Não, este outro Consolador que Jesus prometeu e que cumpriu, que está lá no Evangelho de João, demorou para vir. Por quê? Este outro Consolador é a doutrina dos Espíritos, que não é fruto de uma pessoa, que é o fruto dos ensinos dos Espíritos, que Allan Kardec, exatamente uma pessoa extremamente capacitada, preparada, porque as coisas, nós não podemos imaginar que os adventos, as grandes mudanças da história acontecem, de bate-pronto. Nem Jesus agia assim, né? A gente costuma dizer que Jesus planejou toda a sua tarefa, messiânica. Jesus preparou. Então, Allan Kardec foi um espírito extremamente preparado para esta tarefa, que se não fosse Allan Kardec, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade de síntese, de análise, a doutrina espírita teria, naquele momento, tomado uma outra vertente. Seria uma moda de um espetáculo de salão que teria, assim, o seu tempo, depois passava aquela novidade e teria se perdido. Mas não, Kardec viu ali um fundo de uma inteligência superior e foi a fundo na sua pesquisa e trouxe, com a ajuda dos espíritos, com a ajuda de inúmeros medianeiros do mundo todo, esta doutrina, que vem revelar tudo aquilo que naquele momento que Jesus estava encarnado conosco, não nos conseguiu nos trazer. Por quê? Porque ainda não estávamos preparados para absorver todo aquele ensinamento, E vem a doutrina dos Espíritos e diz para nós que esta vida não acaba aqui, que nós somos o fruto das existências pretéritas que nós tivemos e que nosso futuro vai depender do que nós plantamos nesta e nas outras vidas anteriores, que este mundo não é o único
do nosso orbe que tem uma inteligência. Então a doutrina espírita vem nos consolar. Consolar porque vai nos dar o direcionamento da nossa vivência. Vai nos explicar de onde nós viemos, para onde nós estamos caminhando, qual vai ser o nosso futuro. Porque, meus irmãos, eu fico imaginando que deve ser muito difícil para aqueles nossos irmãos que não têm esta fé de uma existência e de um entendimento. Porque se nós imaginarmos que esta nossa vida, ela se inicia aqui no berço e termina no túmulo, é muito pouco para nós. Que neste curto período, que é um sopro para a eternidade, né? Essa nossa vivência, e que nós conseguimos tantos feitos bons e não tão bons aqui, né? Mas que todos contribuem para a nossa evolução. Nós pensarmos que tudo que nós fizermos começa aqui e acaba aqui, é bastante até aterrorizador, né? Sabermos que quando nós fecharmos os nossos olhos carnais, tudo, né, se resume lá no fim. E nós sabemos, e vem esta doutrina de luz e nos diz que não é nada disso, né? Que esta vida continua e que nós não pensemos que quando nós deixarmos esse corpo físico, nós vamos descansar, né? Não é isso que a gente ouve às vezes, né? Quando nós estamos lá, fala assim, aquele ente, né, querido desencarnou, agora ele vai descansar. Pode ser que ele descanse um pouco, mas logo em seguida ele vai ter muito trabalho, e bastante trabalho mesmo, porque no plano espiritual nós trabalhamos. E se nós estamos aqui encarnados, é porque outros irmãos que nos precederam trabalharam para que nós estivéssemos aqui. Nós planejamos a nossa vinda para cá. Então, assim, se estamos aqui encarnados com todas as nossas dificuldades, com todas, né, as nossas tarefas a serem realizadas, nós temos que agradecer, porque esta encarnação é o momento presente, mas é um presente do Pai, deste Cristo que nos consola, que diz que tudo não acaba aqui, e que Ele está lá esperando por nós, para que possamos dar continuidade numa nova encarnação, numa nova oportunidade, que nós não sabemos quando vai ser, por isso que temos que aproveitar essa, mas que nós teremos outras oportunidades de conhecer o Evangelho de Jesus, de poder trabalhar para que este Evangelho seja aquele caminho de luz e de evolução, e que o Pai nos espera, e que Jesus, se esteve entre nós, veio para nos ensinar a lei de amor, e que nós não podemos mais nos dizer de rogados que não conhecemos, porque nós já sentimos do nosso íntimo o que é ser amado por Jesus. Ele esteve entre nós, nos ensinou, nos deixou um evangelho, nós aprendemos um pouco. Ele disse que no momento que nós estivéssemos preparados, ele mandaria o Consolador. O Consolador está aí já, há mais de 150 anos, dando todos os ensinamentos, e só pede a nós que nós possamos abrir o nosso coração para praticar o amor, a caridade. Por quê? Né? Esta é a bandeira da nossa doutrina. Né? Fora da caridade não há salvação. A caridade para conosco, quando nós buscamos o nosso autoconhecimento, quando nós buscamos lá dentro de nós, o que eu tenho ainda de vício, o que eu tenho de defeito, que eu preciso superar, que eu preciso eliminar, para que eu possa me achegar mais perto de Jesus. E Ele espera, e Jesus tem paciência conosco a todo momento. E nós temos que vencer esses lobos que temos dentro de nós. Nós temos dois lobos, um lobo do bem e um lobo do mal, que duelam o tempo todo. E nós temos que ver qual que é o lobo que nós estamos alimentando. O lobo do bem ou o lobo do mal? Qual que vai ganhar, né? Esta guerra e que eles estão guerreando entre eles. E nós vamos alimentar, porque estamos aqui numa tarde de uma quinta-feira, para ouvir o Evangelho de Jesus
Então nós já demos o primeiro passo e não podemos perder a oportunidade de conhecer este Cristo, de sentir este consolo que nos acalenta e que nos convida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Então não vamos perder a oportunidade de estar junto desse Mestre, que nos ama e que nos chama para estar junto dele. Que Jesus nos abençoe e boa semana a todos. Muito obrigada. Com essas lindas palavras, nós agradecemos a nossa querida Célia, que ela e sua família sejam envolvidas em muita luz, em muita paz e muito amor. E vamos mais uma vez serenando os nossos corações, fechando os nossos olhos e visualizando no centro deste salão um lindo coração brilhante. Neste coração, vamos depositando nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos. E vamos vibrar por todos que necessitam de amparo, seja ele físico ou espiritual, em todos os cantinhos do nosso planeta. Vibremos pelo nosso lindo planeta azul, nosso planeta Terra que passa por tantas transformações. Nesse momento de regeneração, que ele seja iluminado pela luz branca do Cristo. Vibremos pelo nosso Brasil, nosso lindo Brasil, terra de tantas riquezas naturais, de um povo alegre e acolhedor, que possamos de mãos dadas, unidos, rumo à ética e à moral, verdadeira missão do nosso Brasil, trabalharmos para um futuro melhor. E vamos então neste instante vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares, para que todos sejam envolvidos em muita luz, em muita paz, em muito amor, muito respeito e muita tolerância. Vamos então visualizar na nossa tela mental aquele ente querido que necessita de um lenitivo maior. Que ele seja envolvido por toda a espiritualidade de luz e receba todas as benesses conforme sua necessidade e o seu merecimento. E pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, que possamos vivenciar tudo o que aprendemos nesta tarde, vivermos vinculados ao amor de Jesus, próximos do Mestre, esse Mestre de amor que nos envolve em tanta luz, em tanta misericórdia, em tanto perdão. Que possamos confiantes seguir, porque Jesus confia na nossa capacidade de evoluirmos através do seu amor. Que possamos voltar pelos nossos lares em segurança, que tenhamos um lindo e abençoado final de semana e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.